uma subjetividade europeia, e aí vai rolar aquele problema da Neuza Santos novamente, você tentar se igualar a uma coisa que você jamais vai conseguir chegar. Te respondi? Perfeito, sim. Eu imaginei que fosse por aí. Ótimo. Por nada. A palavra continua aberta. Está rodando. Se não há ninguém interessado, pelo menos nesse momento, acho que sugiro que a gente avançar em outras, porque as falas, de uma forma ou de outra, elas estão conectadas, né? Na discussão de outras, a gente retoma algumas questões que o Leandro colocou, que outros colocaram, e a gente vai fazendo o debate, né, nessa pluralidade, em diferentes perspectivas, e vamos avançando. Gente, pode ser assim? Só um instante. Muito obrigado, Juliana, pela pergunta, e eu vou me retirar para voltar para a reunião, que eu estou aqui em Campo Grande, tudo bem, gente? Muito obrigado pela recepção de vocês. Até mais. Valeu, até mais. Quem gostaria de fazer a apresentação, tem uma ordem aí, Helena, tem alguma... Romualdo, meu grande, querido amigo. Desculpa, porque eu também estou igual o Leandro, eu tenho que voltar para a reunião para continuar botando o edital. Se não tiver problema, se alguém quiser apresentar, de boas por mim. Não, é melhor você apresentar, porque, por enquanto, a sala está no ar, então, apresente. Ótimo. Meu nome é Romualdo Batista Malaquias, sou aluno do Prof. Filo Núcleo UFCG, Paraíba, Campina Grande. Minha pesquisa, ela fala sobre o ensino de filosofia, questões de gênero e o cinema. Aí, como o Leandro, eu vou fazer também uma leitura de um trecho e continuo o debate. Eu estou marcando aqui o horário também. Devemos pensar nos conceitos sobre performances e como a linguagem, quando vamos menosprezar alguém de uma forma conotativa. Palavras no diminutivo, como mulherzinha, influencia na formação dos sujeitos. Com isso, vemos que a escola se torna um ambiente que busca enquadrar os estudantes, querendo formar um cidadão, e busca intervir na construção de sua identidade, não respeitando as subjetividades. Percebe-se esse movimento de enquadramento na padronização de vestimentas. Aí a gente tem o fardamento, né, que separa qual é a roupa de meninos de meninas, como eles podem ou não jogar nas quadras de futebol, de vôlei. As escolas, principalmente ali em Campina Grande, tem umas que têm esse movimento. Mais tarde eu volto a falar delas. Por esses estilos diferentes de roupas. Esse controle que edita as relações de poder no campo escolar e como elas implicam na vida de todos, a gente já tem esse conhecimento até da nossa própria infância aqui, todo mundo, mesmo sendo uma pessoa de cada geração, mas a escola sempre trabalhou com essa normatização, eu vou usar essa palavra. E por isso o meu referencial teórico vai no Foucault, e como ele aborda essa questão, por exemplo, da homossexualidade, que é adotada por um discurso médico e psiquiátrico por volta de 1870, sendo assim passível às intervenções e novos controles como internação em asilos. Os homossexuais antes eram vistos como depravados, carnais ou libertinos, uma espécie de delinquentes. A partir da adoção desse discurso, passam a ser percebidos como os loucos e doentes. Em outro momento, Foucault apresenta uma compreensão dos movimentos ditos de liberação sexual, isto é, que parte de um dispositivo de sexualidade em que o indivíduo se encontra preso, podendo assim funcionar até o limite. Dispositivo para ele refere-se às práticas discursivas, saberes e poderes que têm como objetivo interferir e controlar, impondo verdades no que concerne ao corpo e seus prazeres sobre a sexualidade, sobre o poder e sobre a aceitação de verdade. Aí tem uma citação de Foucault aqui, que ele fala assim: fizeram de mim um melancólico historiador das proibições e do poder repressivo, alguém que sempre conta histórias bipolares, a loucura e seu enclausuramento, a anomalia e sua exclusão,
a delinquência e seu aprisionamento? Ora, meu problema sempre esteve do lado de um outro polo, a verdade. Como o poder que se exerce sobre a loucura produziu um discurso verdadeiro da psiquiatria? O mesmo em relação à sexualidade. Retomar a vontade de saber onde o poder sobre o sexo se embrenhou, não quero fazer a sociologia histórica de uma proibição, mas a história política de uma produção de verdades. Foucault também reconhece que surge, por parte dos sujeitados, uma resistência em forma de desafio, uma resistência que reafirma esse discurso, confrontando. E, a partir desse ponto, começa a surgir literaturas que apresentam, sobre o ponto de vista agora dos próprios homossexuais, o que e como são constituídos seus modos de ser. E assim começam a contornar o discurso e combater a prática que, na sua vida social e na sociedade atual, existe já, e se permeia até hoje, uma violência grande de gênero. E, por isso, o meu trabalho ele vai fazer uma ponte, apresentando como, por exemplo, tanto o feminicídio e a LGBTfobia são práticas recorrentes, e a gente sabe disso de acordo com os dados de estatísticas de violência de gênero que temos acontecendo a todo momento. Desse modo, sendo a educação uma das esferas fundamentais na formação humana para a vida em sociedade. Não podemos delegar apenas para que a sociedade pense seus problemas e veja. Eu creio que nós da filosofia podemos fazer mais. Por exemplo, pensar de que forma que esse ensino de filosofia pode auxiliar o questionamento na construção e na reconstrução do sujeito, a partir dessas questões de gênero. E de que forma temos uma importante contribuição, e eu tenho que puxar brasa para a minha sardinha, né? Uma importante contribuição a dar no que tange a formação do sujeito, como ele ser um ser ético, que saiba compreender sua função social, e não apenas alguém acrítico, que não questiona o que é e como se constituiu. Aí vem aquela tomada da frase célebre da Beauvoir, né, que não nasce mulher, torna-se. Apesar de eu não citar a Beauvoir aqui, mas é intrínseco a participação dela, a leitura também, que eu acho que alguém aí pode dizer, a Butler, talvez eu trabalhe com ela, estou ainda definindo com o meu orientador, e por isso é esse meio social que constitui, e no sentido em que a formação filosófica também vai contribuir para a compreensão de que o gênero não é um conceito pronto, acabado, rígido, cristalizado, né? Mas sim algo que está em constante transformação e construção. E quando eu coloco a pesquisa no chão da escola, que é fundamental para o nosso programa, é porque mesmo que a gente pegue uma escola e ela diga que é moderna, progressista, que aceita todas as classificações e denominações de gênero, e todo mundo ali é bem-vindo, mas a própria escola, ela começa a excluir. Como eu disse na quadra, por exemplo, na hora do recreio tem escola em Campina Grande, que permite que os meninos brinquem todo dia, sem supervisão, porém as meninas não têm acesso à quadra. Isso já é uma regra que aquele grupo de meninas daquela escola vai aprender que tem coisas que elas não podem fazer. Não porque é errado, mas porque elas não são os meninos daquele grupo ali que podem. E quando eu vou trabalhar com o cinema, aí meu aporte teórico é o Júlio Cabreira, o filósofo argentino, e principalmente sobre o conceito imagem e como ele trabalha essa transformação do conceito imagem que, através das emoções, não emoção de sensibilidade, mas uma emoção de construção de saber. Vou trabalhar com alguns filmes, a gente está planejando com a escola para trabalhar num turno da tarde, onde eu vou selecionar um grupo de alunos e vamos assistir alguns filmes e, consequentemente, debater com eles. Como o trabalho do Leandro, o meu também, que não tem como falar de gênero sem falar de raça, de classe social, né? É uma temática que está muito unida. E aí tem os filmes, por exemplo, Estrelas Além do Tempo,
Eu acho que alguém aqui já assistiu, quem não assistiu, conta a história de 3 mulheres negras que trabalhavam na NASA durante o período de segregação racial nos Estados Unidos, 1960, por aí, quando eles tentam colocar o primeiro homem em órbita na competição a União Soviética e Estados Unidos, e vemos essa construção social desse ser mulher, onde elas têm uma postura a corresponder, uma normativa de roupas lá, tinha aquele problema dos banheiros negros e brancos, os livros também tinham esse acesso, e esse controle aí de o que pode acessar e como pode acessar, é exatamente esses dispositivos de poder que o Foucault relata em sua obra, no meu caso vou usar a Microfísica do Poder como embasamento teórico, e alguns capítulos de A História da Sexualidade. E aí essa construção social lá apresenta que essas mulheres não têm o poder de escolher o que fazer, sendo determinado que para fazer um curso noturno, uma delas tem que pedir autorização a um juiz, e ela brilhantemente usa o discurso de que ele deve ser o primeiro a liberar os estudos de uma mulher negra em uma faculdade, para ela poder vir se tornar engenheira dentro da NASA. E também a outra, ela está fazendo cálculos. E nesse momento ela tem que cruzar todo o campus da NASA para poder utilizar o banheiro feminino negro, que fica em outro setor, já que no setor dela não tem negras lá, já que era um setor predominantemente masculino, em primeiro, e tinha apenas uma mulher, que é a secretária do local lá, do escritório. E a outra é uma mulher negra também, que ela trabalha fazendo cálculos sobre números, e naquele momento está surgindo a linguagem Fortran, que é a linguagem dos computadores, aquele antigo MS-DOS, que a gente conhece. Quando liga o computador, ele está funcionando e faz a máquina fazer todo o seu desempenho. E aí, nisso, ela aprende, rouba o livro de uma biblioteca, porque ela não tinha acesso a essa estante, e vai ler o livro e começar a entender como a máquina funciona para ensinar as colegas, e assim, vamos dizer, ganhar independência de onde ela ia perder o emprego, ela se torna a chefe do ambiente. E eu coloco esse filme, temos também alguns filmes com heróis da Marvel, que trabalha principalmente a história de mulheres que se tornam heroínas, por exemplo, da DC, vamos trabalhar com a Mulher Maravilha, e escolher a Mulher Maravilha, porque ela é a primeira heroína da história das HQs, e com isso ela surge exatamente também durante a segunda onda do feminismo. Aí é importante destacar isso para a sala compreender que até o cinema, ele também reproduz aquilo que a sociedade diz. Por isso, hoje, temos uma grande leva de filmes que trabalham esse debate, colocando mulheres como diretora, como produtora, atriz, no seu papel principal, ganhando o mesmo salário que os homens ganhariam pelo filme. Ainda não é uma realidade, e quando eu puxo essa realidade, primeiro eu jogo nesse mundo distante nosso, que é o Hollywood, mas se lá não é realidade, que dirá na nossa sociedade meros mortais, né? A disparidade de salário lá chega a uma atriz ganhar 3, 4 milhões por um filme, enquanto o personagem masculino, o homem, está ganhando 40, 50 milhões para participar do mesmo filme que ela, e tendo falas iguais, equivalentes, sem falar ainda em outras discrepâncias a mais. E aí, com isso, os alunos irão assistir esses filmes, fazer um debate posterior a ele, trabalhando em cima dessa temática, dessa construção social. E é evidente que vai ter perguntas, terão outros que vão puxar alguns textos filosóficos, e eu faço questão de trabalhar com eles, para não ficar apenas no debate do eu acho que, eu quero que eles saiam do tempo que vai durar a minha pesquisa na escola, eu quero que eles compreendam como é toda essa noção de construção do gênero. Valmir, terminei, eu acho que está faltando bem pouquinho tempo, né? Falta 7 minutos para concluir os 20.
Não, para concluir os 20, falta 7, né? Pronto, terminou. Obrigado. Bem, muito obrigado. Palavra aberta à vontade. Romualdo, chegou a pensar em trabalhar... Eu achei muito legal essa seleção de filmes. Acho que vai ser muito legal, assim, o trabalho. Eu fiquei me perguntando se chegou a pensar também em trabalhar algum filme brasileiro para ter também... claro, é legal esse lado lúdico, inclusive, dos filmes com super-heróis e tudo mais. Mas, assim, algum filme que talvez se aproxime mais da realidade dos estudantes, que se passe no contexto brasileiro, ou então na América Latina, se isso também apareceu para ti. Não, apareceu sim, muito obrigado pelo elogio, apareceu sim. Eu também vou pedir que eles escolham filmes, ou, por exemplo, se algum escolher uma série, eu trabalho um episódio da série, porque a vantagem do conceito imagem é que ele não precisa ser só um filme, pode ser uma série, pode ser outras cenas. E aí, essa possibilidade. O filme brasileiro que eu pensei, se você quiser indicar um também, sinta-se à vontade, eu pensei em trabalhar Flores Raras, com a Glória Pires, que conta a história da Loca, a arquiteta que construiu o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, e a escritora norte-americana Elizabeth Bishop. Eu escolhi ele exatamente por um encanto que eu tive com esse filme, tanto pela fotografia, trilha sonora. A Glória Pires, eu sou fã dela, não nego isso para ninguém, e ela está maravilhosa no filme. Mas pode dizer a indicação sua de algum filme. E também tem uns documentários. Agora, eu não lembro o nome do documentário, mas é um documentário que fala só, a falas de pessoas, tipo Ney Matogrosso, o Laerte também está falando nesse filme, Laerte fala, contando sua experiência, suas vivências, Rogéria, aí tem um documentário que eu também vou trabalhar. Agora pode dizer sua indicação, por favor. Eu tinha pensado algumas coisas assim, na verdade... sei lá, Glauber Rocha, algumas coisas talvez que talvez seja complicado, né, trabalhar assim, dependendo da faixa etária, porque uma coisa legal, assim, quando vai um pouco na raiz também, até na raiz do cinema brasileiro, algumas coisas mais antigas, é no sentido de poder trabalhar alguns temas, né, numa época, assim, do cinema brasileiro que simbolicamente também é muito rico, né, mas, assim, acho que, enfim, tem várias ideias legais aí, mas eu acho que é legal também a perspectiva que está trazendo, porque talvez esses filmes, começar com filmes, digamos, que não são tão complexos do ponto de vista da estrutura cinematográfica, eu acho que é mais interessante para daí depois ir aprofundando, porque como a tua pesquisa é muito interdisciplinar, eu acho que é um desafio duplo, assim, porque por um lado tem a questão de como explorar os conceitos filosóficos dentro dos filmes, mas também ir apresentando a própria questão do cinema como um tema filosófico, né, que me parece que isso está aparecendo também na tua pesquisa. Então, eu acho que é interessante pensar, selecionar bem quando se trata da questão didática, mas eu acho que para a tua pesquisa como um todo seria bem legal também explorar um pouco dessa questão enfim, do cinema como uma questão filosófica a partir de alguns filmes brasileiros clássicos, sei lá, foi só uma coisa que me ocorreu. Não, perfeito. Pronto, eu escolhi os dos heróis porque o público do terceiro ano, do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, eles estão imersos nesse universo de heróis, e eu creio que devemos romper essa barreira, dizer, não, é comércio, é só um filme de comércio, de ganho, não vou trabalhar com ele, eu quero um filme cabeça, que já vem com uma problemática explícita. Eu creio que se a gente atingir eles nesse meio dos heróis, aí a partir daí, como você disse, eu vou construir uma linha didática e depois, no final, eu posso colocar o filme mais cabeça que for e eles vão até fazer comparações com algum outro de heróis que ele viu e assim eles vão ficar no automático nessa função crítica de olhar sempre o cinema como uma construção e também pensar o seguinte, o diretor quer passar uma mensagem. Não é uma isenção, eita, não, que pessoa maravilhosa, trouxe agora um filme assim, deve ser incrível, não. Eles têm que ter esse olhar crítico para poder ter uma noção, eita, aqui o filme está falando sobre feminismo, mas nesse mesmo ponto o diretor só trabalhou a vertente de mulheres brancas, loiras, ricas, é tanto que um dos filmes também que eu vou trabalhar é aquele As Sufragistas, que conta a história de como a mulher conquistou o direito ao voto na Inglaterra. Porque eu acho aquele filme fundamental, já trabalhei ele no PIBID,
que durante os anos de 2015 a 2018 eu fui do PIB, daí tinha muitas oficinas. E, curiosamente, por algum motivo, as oficinas sempre foram com cinema e trabalhando questão de gênero. A partir daí foi que eu tive vontade do tema.